Olá, amiga. Olá, amigo ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos mais um estudo de caso e falaremos hoje sobre questões expostas no livro de Sidney Fernandes, Por que o Espiritismo Responde. Se você tem alguma questão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br, carloseduluz@uol.com.br. E o nosso programa de hoje gira em torno de uma pergunta. E antes dessa pergunta, já convido os nossos amigos Carlos Luz e Sidney Fernandes para o nosso programa para debaterem sobre a pergunta: existem becos filosóficos sem saída? Sejam bem-vindos, amigos, a mais um programa Além do Arco-Íris. Obrigado, José Aparecido de Oliveira, nosso querido Theo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Carlos Luz, o redator deste programa. Vamos lá, Carlos, com algumas perguntas em torno de um texto por você selecionado do meu livro Por que o Espiritismo Responde? Carlos Luz, afinal de contas, o que é um beco filosófico sem saída? Sidney, aqui a gente vai responder essas questões, né? Mas você é o autor do livro e eu gostaria de ter o seu apoio aí, complementando os meus comentários aqui, né? Que você tenha autoridade, que você tenha o conhecimento e é o autor do livro. Essa questão do beco filosófico é interessante que a filosofia antigamente, ela no tempo de Sócrates, de Platão, ela cogitava da realidade espiritual, admitia a realidade espiritual, admitia a reencarnação. Então, o escopo do conhecimento da filosofia naquele tempo era muito mais amplo. E ao caminhar, né, no tempo, a filosofia foi se despojando desse seu conteúdo informacional com relação à realidade espiritual, com relação à reencarnação, com relação à vida além da vida. E aí ele foi empobrecendo e saindo do escopo da filosofia essas questões. Então, tudo que tenta se explicar hoje, em termos da realidade espiritual, usando os recursos da filosofia, acaba caindo num beco sem saída, né? Richard Simonetti falava que tentar algum tipo de explicação nesse sentido seria como coçar a orelha esquerda com o cotovelo direito, né? Uma coisa praticamente impossível, né? Com essa comparação, essa metáfora, essa analogia que o Richard fazia e que é perfeita. Então, a filosofia, hoje, ela já busca o caminho de volta às questões de espiritualidade, né? Já se desconfia, entre aspas, entre os filósofos atuais, que existe algo além da nossa realidade física. E a ciência, nesse ponto, ela auxilia a filosofia, assim como a filosofia auxilia a ciência nesse retorno às questões de espiritualidade, que com certeza passarão ao escopo tanto da filosofia quanto da ciência em tempos próximos futuros. Bem, Carlos, como sempre, você é otimista, né? Você nos traz aí novas esperanças. Você está começando a mostrar aí a saída para esses becos filosóficos sem saída. Mas, Carlos, eu vou fugir um pouquinho do seu roteiro. Eu quero usufruir um pouco da sua inteligência, da sua cultura. E eu me empolguei um pouco quando você falou que lá na época da filosofia grega, partindo de Sócrates, Platão e outros, já se tinha uma ideia, já se cogitava da espiritualidade do indivíduo. Carlos, por que nós passamos por esse meio obscuro, esse tempo de obscuridade na cultura mundial, a ponto de, quando Kardec começou a falar de uma nova filosofia,
ele encontrou muitas dificuldades, e principalmente porque ele chegou à conclusão, ele percebeu que a humanidade havia assimilado muito as ideias do nada, as ideias nihilistas de Nietzsche. Carlos, você acha que as criaturas acabaram se desenvolvendo na intelectualidade, no campo da ciência, do conhecimento humano, material, e com isso se afastaram da espiritualização do indivíduo, e isso foi acentuado, vamos dizer assim, numa reação contra os desmandos do período inquisitorial, Carlos? O homem ficou assim, quando se falava em religião, ele já arrepiava, Carlos, e voltava para a Terra com as ideias materialistas? Foi isso, Carlos? Assim, o caminho é esse aí, a explicação é essa por aí mesmo. Porque a questão das religiões, elas tendo um desengate, tendo uma desconexão com a racionalidade, né? Mantendo os vínculos com aspectos da mitologia, né? E que a racionalidade é colocada de lado, então ela fica complicada para pessoas que habituadas ao uso da razão, ao uso da racionalidade, aceitarem coisas literalmente goela abaixo, como se diz, ou seja, sem explicações racionais. E aí a situação é complicada. Então as pessoas recusam todo tipo, essas pessoas que são mais racionalizadas, que estudam mais, se aprofundam no conhecimento e vendo, através de suas observações, de seus estudos, a incoerência que existe entre os dogmas, né? Entendido aí dogmas como eclipse da razão, ou seja, alguma coisa definida como sendo daquela forma e sem justificativa, a não ser algum texto, alguma palavra de algum sábio, entre aspas, que o instituiu. Então, esse tipo de dogma, ele é contrário à razão. E agora, imaginando, quer dizer, a questão do negacionismo tão comum hoje em dia, né, as pessoas negarem a ciência, negarem os estudos verdadeiramente científicos feitos em termos planetários, né? Porque em termos de estudos da ciência, um ou outro estudo pode estar fora da realidade, fora da racionalidade, ou por um caminho paralelo a explicações racionais mais acessíveis, mais permeáveis ao nosso entendimento. Mas a sua massa, a sua grande maioria, ela com certeza ela se assenta em bases racionais. E sem as bases racionais, a ciência como conhecemos não existiria. E olha que a ciência não é pouca coisa, né? Nós temos aí as vacinas, nós temos a anestesia, nós temos todas as técnicas cirúrgicas que nos livram de males que alguns anos atrás seriam fatais, né? Então, a ciência ela é uma aquisição, é um patrimônio intelectual da humanidade que não pode ser deixado de lado, né? Até por uma questão de fé, aceitar que Deus nos permitisse acessar esses conhecimentos em nosso favor é uma obrigação nossa como filhos de Deus e aceitar isso como um presente dele, que é nosso Pai de amor e de bondade. Então, nós nos posicionarmos contrários à razão, seja na ciência, seja na religião, é uma atitude que não é uma atitude natural, normal, e que não nos parece boa, né? Porque o que nos diferencia da animalidade é exatamente a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, o uso da inteligência e a nossa capacidade de escolher. Se nós abdicarmos dessas capacidades, que é o caso do dogma, né? Alguém escolheu por nós o que nós devemos acreditar e, e essa fé dogmática,
sem vínculo com a racionalidade, ela despreza, então, o raciocínio, a capacidade de raciocinar. Então, conclusão, o negacionismo é uma coisa dos animais, né? Nos faz, é, tenta nos fazer dar marcha ré na nossa evolução de seres racionais e livres para seres irracionais e condicionados ao uso do instinto. Então, a gente tem o vínculo, né, tanto a ciência quanto a filosofia, quanto a religião, com a racionalidade, e a gente deve encontrar jeitos e meios de compatibilizar. Obviamente, entendendo que a limitação de nossa inteligência não nos permite abarcar todo o conhecimento que existe no universo. Mas na exata medida, na exata proporção do nosso progresso intelectual, nós vamos tendo capacidade de abarcar o conhecimento que, por enquanto, nos está oculto. Carlos, eu gostei muito dessa colocação sua, né? Principalmente quando você fala que o dogma é o eclipse da razão humana. E realmente a falta da clareza da razão, tanto no aspecto físico, científico, como no aspecto religioso, é um desastre para a criatura humana. Agora, Carlos, parece que mesmo com essa pressão social em torno do materialismo, mesmo com os eclipses da religião, parece que começam a vazar os raciocínios de criaturas que pensam, né? Como nós falamos num programa anterior, a senhora Blavatsky dizia que as pessoas se recusavam a pensar. Mas parece que nos tempos atuais, muita gente não está deixando de escapar, está vazando a sua dúvida filosófica em torno de assuntos assim, bem claros, né, que saltam aos olhos da humanidade. Como, por exemplo, por que as condições físicas das pessoas são tão diferentes? Por que um nasce com todas as condições físicas, como um atleta, como, por exemplo, o Pelé, foi um gênio da arte do futebol, e, de repente, paralelamente, encontramos pessoas deficientes. Ontem mesmo estava vendo uma menininha na televisão, uma criancinha deficiente visual, corta o coração da gente. Então, porque um é atleta, o outro é deficiente? Porque um tem uma mente aguçada, tem a curiosidade científica e quer aprender mais, e tem a perspicácia de movimentar o conhecimento, aquilo que ele ouve, aquilo que ele lê, enquanto que isso nós, paralelamente, encontramos pessoas com as suas faculdades mentais limitadas. E o aspecto moral, tão importante, há pessoas que já nascem boas, já nascem ligadas a Deus, e outras parece que têm que percorrer um longo caminho para despertar para a espiritualização. E vamos por aí fora, as diferenças sociais, as distâncias culturais e mesmo as espirituais. Parece que algumas pessoas atraem espírito ruim e outras atraem espíritos bons. Carlos, resumindo, esses becos filosóficos sem saída, parece que estão os sábios, as pessoas, diante dessas explicações, dessa falta de explicação, elas ficam realmente atônitas. Como explicar, Carlos, todas essas diferenças? Sidney, aí a gente encontra a chave que abre a maioria dessas portas até agora que você citou, seria exatamente o entendimento da reencarnação. Nós somos seres que já vivemos em vidas passadas, em vidas pretéritas, né, muitas outras vidas pretéritas, e viveremos outras ainda no futuro. Né? A vida não começa no berço e termina no túmulo. A vida ela é anterior à nossa chegada ao berço e com certeza será posterior à ida ao túmulo do nosso corpo físico. Então, as sequências de idas e vindas do espírito imortal que somos
ao plano espiritual e à Terra, isso aí vai agregando a esse espírito imortal valores morais e intelectuais que geram seu patrimônio inalienável, né? Que vai crescendo, vai se avolumando no passar do tempo e até chegar em níveis altíssimos de perfeição e, obviamente, nesses níveis habitando planos superiores, onde os co-criadores, né, que são os auxiliares de Deus, são espíritos evoluídos que agem na natureza, agem nos universos, ah, fazendo com que se cumpra ali o pensamento divino. Esses seres iluminados, esses co-criadores maiores, na linguagem de André Luiz, eles existem, eles nos permitem a evolução e nós chegaremos, eles foram o que nós somos, e nós seremos o que eles são, né? Então, através desse progresso moral e intelectual, nós vamos mais e mais chegando próximos desses seres altamente evoluídos que vivem na realidade espiritual. Carlos, E você aí, falou. Continue. pode completar, filho. Não, continua você. Então, essa nossa, através da reencarnação, é que nós vamos tendo essas explicações. Então, as qualidades adquiridas, né, você perguntou de uma pessoa nasce boníssima e outras nascem não tão desenvolvidas moralmente. Quer dizer, qual que é a diferença? Um são o espírito mais desenvolvido, é aquele que reencarnou mais vezes. Ele teve mais. São alunos adiantados na escola da vida, ou na escola das vidas, né, no plural. E aquele outro que ainda se volta para o mal, aí insiste na perversidade, na violência, eles são espíritos ainda primitivos, né? E existem também espíritos que fazem grandes progressos intelectuais, mas que se mantêm ainda atrasados moralmente. Esses espíritos, inclusive, se comprometem em suas ações na justa proporção do seu progresso intelectual, do seu conhecimento, né? A quem muito for dado, muito será pedido. Então, eles, tendo essa inteligência grande e usando essa inteligência de forma contrária à vontade de Deus de amor, que é nosso Pai, eles com certeza se responsabilizarão e terão que reajustar, que refazer todo esse trabalho feito de maneira contrária à lei de Deus. Carlos, você fez um apanhado geral aí, trouxe para nós praticamente uma visão bem clara da evolução do espírito, e nós trazemos para esta vida aquilo que semeamos no passado, aquilo que colhemos, aquilo que aprendemos, as conquistas morais e intelectuais. Mas a família, Carlos, a família, geralmente, a ela é dado o condão de servir de estacazinha, de prumo, para o espírito que está se iniciando. Diz André Luiz que até os 7 anos de idade, a criança está muito receptiva a modificações de paradigmas do passado. Ora, Carlos, não obstante alguns espíritos até elevados, de cunho intelectual elevado, eles reencarnam em famílias boas, famílias espiritualizadas, e mesmo assim, Carlos, eles tendem para a desonestidade, para o crime, e distanciando-se da nobreza de caráter. Carlos, por que isso acontece? É um espírito com condição boa intelectual, nasce numa família boa, espiritualizada, e mesmo assim dá um trabalho danado. Sidney, aquela questão do progresso. Emmanuel nos ensina na sua literatura
que o progresso do ser se dá, o voo do progresso do ser se dá apoiado em duas asas: a asa da moralidade, né, e a asa da intelectualidade, né? Da moralidade é o sentimento, o amor, a bondade, né? Então essas duas asas têm que terem uma certa simetria para que o voo possa ser alçado, né? E agora existem situações em que o espírito ele evolui muito na parte intelectual, mas evolui pouco na parte moral. E esse espírito muitas vezes encarna numa família exatamente para receber influências positivas dos pais e dos irmãos que são espíritos também de nível evolutivo alto, para que sob essa influência eles repensem as suas opções existenciais em termos da prática do bem, do amor, da caridade, do perdão, né? E aí são as chamadas, esses espíritos, são as chamadas ovelhas negras, ou seja, diferencia dos outros, né? Ou uma ovelha branca no meio de ovelhas negras, ou uma ovelha negra no meio de muitas ovelhas brancas, quer dizer, ele diferencia exatamente porque ele não tem aquele progresso moral que os outros têm, né? E aí acontece essa situação, né? Agora, quem não cogita da reencarnação, quem não é espírita e tem uma religião que não cogita de reencarnação, ela fica num beco, né, filosófico sem saída, né? O que explicação que ela dá para isso? Fala, meu Deus, aonde aí a famosa pergunta: aonde foi que eu errei? Eduquei esse filho com tanto carinho, com tanto amor, com tanta bondade, e ele entortou na vida, ele se embrenhou por caminhos que não deviam, né? Aí, qual a minha culpa como pai ou como mãe, né, em função disso? Na verdade, não existe culpa nenhuma nessa situação. Existe até um ato voluntário de amor que aceitou esse filho, né, exatamente para dar a ele uma educação dentro dos padrões morais cristãos, para que ele se reformasse intimamente e se transformasse numa pessoa de bem. Mas, ao nascer e crescer, embora ele tenha recebido toda essa educação moralizante, né, toda essa educação amorosa, ele, pelo seu livre-arbítrio, ele escolheu os caminhos do crime, né? Bem, E aí, Carlos. então, tem que conformar com isso, né? O que vai fazer? Se os pais, se as famílias fizeram o melhor possível, diz o próprio Allan Kardec no Livro dos Espíritos, foi feito o possível. Mas esse trabalho não é perdido. E numa outra vida, como você mesmo disse, através de uma nova encarnação, ele terá uma nova oportunidade. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Mas, mais uma vez, cumprimento pela redação do programa. E agora eu volto lá para os nossos estúdios para que José Aparecido de Oliveira, nosso querido Theo, possa fazer o encerramento do nosso Além do Arco-Íris de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, e obrigado você que nos acompanhou durante mais esse programa Além do Arco-Íris. E, claro, contamos com a presença de vocês para a próxima semana, para mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá!